Vamos dar sequência, abra sua confissão aí no parágrafo 3º do capítulo 22. 22, correto? Culto ao Senhor e dia do Senhor, tá? O culto religioso e o dia do Senhor. Terceiro parágrafo aí da nossa confissão, capítulo 22. E você pode acompanhar aí a leitura, tá? Esse capítulo da nossa confissão está abordando justamente o que é culto, como nós, batistas reformados, enxergamos o culto religioso, / adoração, tá? Então vamos falar de adoração no aspecto geral e também falaremos especificamente de culto, tá? Então, quando eu olho para o culto ao Senhor, a confissão já disse para nós, já deixou muito bem claro que nós seguimos o princípio regulador do culto, né? E não o normativo. O princípio regulador do culto é aquilo que fazemos aqui, que está prescrito nas Escrituras, tá bom? Então, amados, é justamente isso que nós queremos abordar aqui. Peço que os irmãos me ajudem aí, tá? Porque depois fica gravado, fica toda a voz das crianças no vídeo lá, tá bom? Aí fica ruim, irmãos. Fica ruim. Terceiro parágrafo da nossa confissão é o seguinte: a oração com ações de graças, sendo uma parte natural da adoração, é por Deus exigida por todos os homens. Mas para que possa ser aceita, deve ser feita em nome do Filho, com a ajuda do Espírito, segundo a vontade, com entendimento, reverência, humildade, fervor, fé, amor, perseverança, e quando na companhia de outros, em língua conhecida. Tá? No que tange a culto religioso e adoração, a oração está presente. Porém, nós devemos olhar para essa doutrina da oração e entender o que é a oração, à luz da palavra. Tá? Então, eu trouxe alguns pontos bíblicos, total são 13 pontos, tá? Que abordam o que é a oração, os elementos da oração. Tá? De acordo com, claro, o parágrafo da confissão. Tá bom? Então, a primeira coisa que a confissão diz é que toda oração ela deve ser por intermédio de Cristo e no poder do Espírito. Não existe oração sem isso. No parágrafo 3, entramos em uma discussão das partes principais do culto, como, por exemplo, a oração. A oração que Paulo diz que sempre é acompanhada com ações de graça. É mais propriamente vista como uma parte especial do culto, Filipenses 4,6. Uma vez que fomos feitos para desfrutar de comunhão com Deus, ele chama todas as pessoas a orar. Salmo 65, verso 2. Assim como as demais partes do culto, é claro, nossas orações são aceitas somente no nome de Jesus, que é o ensinamento de nosso Senhor para os seus discípulos. Vemos isso em João 14. As nossas orações têm de ser oferecidas a Deus em nome de Jesus, sejam elas petições ou sacrifícios espirituais, mas isto não é tudo. Deus também nos garante que podemos ter o auxílio do Espírito Santo em nossas orações, especialmente quando menos sabemos o que dizer. Romanos 8, 26. Isso é orar segundo sua vontade. Tá? Será abordado com mais detalhe mais para frente. Tá? Mas a primeira coisa que o irmão precisa ter em mente: só existe oração por intermédio de Cristo e no auxílio, no poder do Espírito Santo. Tá bom? Alguns textos. Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, Filipenses 4,6, Paulo vai nos trazer alguns conceitos que estão embutidos na oração. Uma oração, ela sempre é acompanhada com ação de graças, agradecimentos ao Senhor. Nós se dirigimos ao Senhor sempre gratos. Por quê? Homens miseráveis como nós, como se portaremos diante de Deus? A não ser com gratidão. Gratidão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz por mim todos os dias. Obrigado, Senhor, por eu estar vivo. Obrigado. Então, quando eu penso em oração, eu já penso em gratidão. Quando eu penso em não oração, eu penso em ingratidão. João 14, o que eu diz: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Romanos 8, 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então aqui está o auxílio do Espírito Santo em nossas orações.
E 1 João, né, um texto muito importante sobre a oração, onde diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Você precisa entender, quando o assunto é oração, o que é orar segundo a vontade de Deus. Então veremos tudo isso, mas isso aqui é apenas, digamos que uma introdução. Como oramos? É importante buscar a vontade de Deus em nossas orações, mas também devemos saber como orar. E isso é uma questão que importa para o Senhor. É fundamental orar com entendimento, orar com reverência, pois estamos comparecendo diante do Rei de toda a terra. Salmo 47. Orar com humildade, tudo o que está lá no texto da confissão. Nós devemos ser fervorosos na oração, lembrando que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Tiago 5,16. Devemos pedir com fé. Tiago 1, 6 ao 7. Acreditando que receberemos o que pedimos, se isso for bom para nós. Marcos 11, 24. Até que o Senhor responda de acordo com o tempo dele, e não com o nosso. Temos de perseverar. Não é preciso dizer que deveríamos vir em amor, perdoando aos outros os seus pecados, antes de pedir que o Senhor perdoe os nossos. Tá? Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Temos ali esses princípios. Certamente vale a pena mencionar, no clima carismático do cristianismo moderno, que, se nossas orações são audíveis, elas devem então ser faladas em uma língua que seja conhecida daqueles que estão orando conosco. E veremos isso em 1 Coríntios 14, verso 14. Então, alguns princípios lá listados na nossa confissão: orar com entendimento, orar com reverência, né, humildade, sermos fervorosos na oração, com fé, com amor, perdoando. Todos esses pontos estão entre os 13 que eu já inicialmente falei aos irmãos, tá bom? Eclesiastes, aqui alguns textos importantes. Olha só. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Já leu esse texto? Não seja precipitado ao falar. As nossas orações, muitas das nossas orações são ofensas a Deus. Você deve saber o que está saindo da sua boca. Você deve entender o que você está pedindo a Deus. Amados, quando se trata de Deus, se aproximar de Deus, a Bíblia é clara que deve ser com reverência. Afinal, estamos nos aproximando do Criador de todo o universo, do Senhor dos Senhores. Então, o mínimo que se exige de nós é reverência. Muitas das vezes, amados, eu fico no culto aqui de oração, reunião de oração, e eu vejo as pessoas displicentemente. A pessoa orando, conversando, ou vai embora, ou sai. Sem reverência alguma. A igreja precisa aprender muito isso. Reverência. Colossenses 4:2. Portanto, já que estamos recebendo o reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. O autor de Hebreus entendeu o que é reverência. Entendeu quem é o Deus que ele adora? Pergunta é, você conhece? Você sabe quem é o Deus que você se aproxima? O modo como você se relaciona com Deus diz o Deus que você conhece. Fala sobre ele. Deve ser reverente. Tudo que nós venhamos a fazer tem que ter reverência. Efésios 6:18. Dediquem-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Colossenses 4:2. Aí Efésios vai dizer, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplicas. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos.
Tá? Todos esses princípios serão revisitados mais para frente. Então, o que é a oração? O Wayne Grudem, tá? Você pegar esse comentário do Grudem que nós temos, ele define a oração como comunicação pessoal com Deus. O Catecismo de Benjamin Kitt, ele define a oração como: a oração é uma oferenda de nossos desejos a Deus por coisas agradáveis à sua vontade, em nome de Cristo, com confissão dos nossos pecados e reconhecimento grato de suas misericórdias. Se você orou e não encontrou esses elementos, você não orou. Vou repetir. É uma oferenda dos nossos desejos a Deus por coisas agradáveis à sua vontade. Tudo que você pede nas reuniões de oração ou nas suas orações privadas, você tem absoluta certeza que é agradável aos olhos de Deus? Não seja precipitado ao falar. Se você tem dúvida do que você está pedindo a Deus, se isso é agradável a Ele ou não, não peça. Não seja precipitado. Tá? A oração é uma parte essencial e necessária da adoração religiosa. Na verdade, o apóstolo Paulo nos ensina a orar sem cessar. Tessalonicenses, primeira carta de Paulo. E orar o tempo todo. Efésios 6,18. O Senhor Jesus nos ensinou um modelo, lá no Sermão do Monte. J.A. Packer escreve lindamente de oração com estas palavras: Deus nos fez e nos redimiu para termos comunhão consigo mesmo, e é isso que a oração é. Deus nos fala dentro e através do conteúdo da Bíblia que o Espírito Santo abre, se aplica a nós e nos permite entender. Falamos com Deus sobre si mesmo e com nós mesmos e com as pessoas em seu mundo, moldando o que dizemos como resposta ao que ele disse. Esta forma única de conversa bidirecional continua enquanto a vida durar. Veja só, o que está dizendo aqui Packer? Que o que eu digo a Deus é conforme aquilo que ele mesmo disse. Se ele revelou sua vontade a nós através das Escrituras, a minha oração tem que estar enquadrada naquilo que ele disse. Os assuntos da minha oração têm que ser assuntos bíblicos. Deus, eu quero que você salve fulano. Aí ora. Pedindo especialmente para salvar aquele fulano. Deus, ele informa na sua palavra que ele tem obrigação de salvar alguém? O que nós temos informado nas Escrituras é que Cristo salva seus eleitos. Então eu tenho que orar por quem? Pelos eleitos. Você pode orar para a pessoa, mas Deus, conforme a sua vontade soberana, e se for um eleito do Senhor, resgate aquela pessoa. Aí muda. Então, amados, nós não podemos ser precipitados ao falar. Porque existe a oração aceitável a Deus. Acreditando você ou não, que existem condições que Deus coloca para responder às nossas orações. Devemos entender que existem critérios e condições impostas por Deus para que a oração seja atendida ou até mesmo ouvidas. Existem critérios de Deus informados na sua palavra para que ele ouça e aceite a sua oração. Muitos acreditam que a oração é um meio disponível para atendimento de nossos próprios desejos a qualquer momento. As pessoas pensam que a oração é aquele bilhetinho que você pega lá no atendimento público, lá do Poupa Tempo, aí você pega lá o seu número, aí fica esperando e certamente ele vai te atender. Aí você fala, eu quero isso, e mais isso. Aí acha que Deus tem a obrigação de atender. Oração não é atendimento público. A oração é enquadrada na vontade de Deus. Dentro daquilo que Ele quer e conforme Ele quer. E não como você ou eu quero. Tá? Então nós temos que entender que orações aceitáveis
ela possui critérios bíblicos. E eu mostrarei para os irmãos. Muitos acreditam que a oração é um meio disponível para atendimento. Para isso, trataremos sobre algumas condições bíblicas, né? Aí começa as 13. Primeiro, como já batido, né? Ela deve ser conforme a vontade de Deus. Oramos de acordo com a vontade revelada por Deus. E nos submetemos ao seu prazer ou vontade soberana, sabendo que sua promessa é rápida. E ele sabe o que é melhor para nós, melhor do que nós. Olha só Mateus 6,10, Cristo, né, nos ensinando a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Lucas 22:42, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O próprio Cristo, ele abre o seu pedido aqui no Getsemane, momentos logo ao ser crucificado, e ele ora, Pai, se queres, conforme a tua vontade, se queres, afasta de mim, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E nós queremos impor a nossa vontade sobre Deus. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve e nos atende. Então, amados, você tem que conhecer as Escrituras. Você precisa conhecer a palavra. O que eu peço está de acordo com a vontade revelada? As minhas orações são bíblicas. Tenho certeza disso? Se não, você não está orando. Orações que não são de acordo com a vontade de Deus não são orações. Lembrando, aonde encontramos a vontade de Deus? Aonde encontramos a vontade de Deus? Na sua palavra, tá? Segundo, a oração deve ser feita em nome de Cristo. O que significa isso? É uma palavra mágica? Em nome de Cristo aí recebe. Acabou. Não é palavra mágica. Veja só. Orar em nome de Cristo não é uma fórmula mágica, mas sim orar com base no trabalho e na autoridade de Cristo. Na obra e na autoridade que Ele tem. Oramos implorando a Deus não com base em nossa justiça, mas por Cristo. Wayne Gruden vai observar da seguinte forma. Assim, o nome de Jesus representa tudo o que Ele é. Todo o seu caráter. Isso significa que orar em nome de Jesus não está apenas orando em sua autoridade, mas também orando de uma maneira que seja consistente com o seu caráter. Que realmente o represente e reflita a sua maneira de vida e a sua própria vontade santa. Olha como isso é sério. Quando eu oro em nome de Cristo, as minhas orações têm que estar conformadas com aquilo que Ele expressou vividamente, vivendo como homem aqui nesta terra. Então eu pego as minhas orações e vejo se elas refletem o caráter de Cristo. Ou o que Ele fez nessa terra. Aí eu falo em nome de Jesus. Conforme Cristo. Conforme a sua autoridade e a sua vida aqui por nós. Quantas vezes eu e você pedimos coisas que nada têm a ver com Jesus? Ai, Deus, eu estou muito gorda. Em nome de Jesus, quero ficar magra. Quantas blasfêmias você já fez? Orações que são afrontas. Quantas? E colocou o nome de Cristo nisso. Pessoas orando, eu já vi, em chaves de carro,
Aí ora e fala em nome de Jesus. Jesus nem carro teve. Aonde que nós estamos colocando os nossos pedidos e usando o nome santo de Cristo? Por isso tem que ser reverente as orações. Por isso tem que ser reverente. Então só peça aquilo que coaduna, que converge com a vontade e com o caráter de Cristo, a autoridade de Cristo. Em Cristo eu enxergo o quê? Misericórdia, graça, perdão dos pecados, justificação, santidade. Essas são as coisas que dirigem a minha oração. Ai, Deus, eu queria comer tanto uma picanha. Aí põe o nome de Cristo no meio desse pedido ridículo. A oração deve ser feita em nome de Cristo, irmãos. Amados, seu caráter que realmente represente e reflete sua maneira de vida e sua própria vontade santa. Nesse sentido, orar em nome de Jesus se aproxima da ideia de orar de acordo com a sua vontade. E nós glorificamos o Pai quando glorificamos o Filho. E quando oramos o nome do Filho, por isso que ele garante: eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Para que o Pai seja, olha lá, glorificado. Porque o Filho é a expressão exata do ser de quem? De Deus. E ele viveu no nosso meio, irmãos. Ele nos mostrou, ele nos deu um exemplo. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Né? Então, ou seja, aqui em João 16, já pregado, vocês não pediram nada ainda no meu nome. Mas virá o tempo que vocês pedirão no meu nome. Porque os discípulos ainda precisavam entender toda a questão, serem aperfeiçoados na fé, para fazerem orações audíveis no nome de Cristo e serem atendidos. Tá? Então, segundo ponto, a oração deve ser em nome de Cristo e a primeira de acordo com a sua vontade. Vocês vão perceber que cada ponto, um se relaciona com o outro, tá? Indiretamente. Terceiro, a oração deve ser feita no Espírito Santo, contando com seu poder e graças para interceder em nosso nome. O Espírito, como parte integrante da Santíssima Trindade, faz parte de nossas orações. Então, se o Pai está envolvido nas orações, se o Filho está envolvido, certamente o Espírito estaria. E a Bíblia diz isso? Sim. Romanos 8, verso 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede. Olha o Espírito Santo aí. Por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O que isso está querendo dizer? Que o Espírito, ele consegue nos conformar à vontade de Deus quando oramos. Ele consegue trazer a nós, conforme as Escrituras, que é a vontade de Deus, e conformar as nossas orações e as nossas ideias, para que essas ideias sejam audíveis e aceitáveis a Deus. Pergunta. Alguém sem Espírito Santo consegue orar então? Não. Aí você vai no velório e fala, Aí você ora, chamam você para orar. Deus, que o Senhor console todos os familiares. Quem é o Consolador? As pessoas ali têm o Espírito Santo? Aí você pede consolo para essas pessoas? Qual o sentido dessa oração? É bíblica? É com entendimento? E por que falamos? Ou esse cumprimento, paz do Senhor. Quem tem paz com Deus? Os que foram justificados em Cristo. Aí você cumprimenta o ímpio com paz do Senhor. Porque virou um jargão, virou uma mania. Não tem paz com quem não tem paz. Não existe paz para quem não foi justificado e quem não tem o Espírito Santo em si. Essa é a realidade. Essa é a verdade bíblica, irmãos. Tá?
como vimos, né, o menino pedindo oração para que tenha mansidão, tenha paciência, tudo fruto do Espírito. Não, você precisa de conversão. Você precisa do Santo Espírito. O fruto do Espírito é para quem tem o Espírito. E as pessoas não entendem. Aí ora pela esposa ímpia, né? Ai, Deus, faz ela ser mais mansa. Que tipo de oração é essa? E coloca o nome de Jesus ainda. Ó, Senhor, ajuda meu marido a ser mais dócil e cuidar melhor do lar. Como que ele vai fazer isso? Sem Cristo. É possível? Só se espera o pior do ímpio, irmãos. O que você espera de um ímpio? Eu espero assassinato, estupro. Tudo que é de ruim. Agora eu oro pelo ímpio para que Deus dê características de um salvo para ele. E não toco no assunto de salvação. Conforme a vontade de Deus. Então olha só. Como nós temos que corrigir muitas coisas que falamos a Deus. Tá? Judas, capítulo 1, verso 20, olha só. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem no Espírito. Com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Na verdade está em Efésios 6,18. Agora sim, Judas 1,20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Orando no Espírito. Tá? Então, terceiro elemento aí, necessário para a oração, dentro de culto, dentro da nossa religião, é exatamente ter o Espírito Santo. Tá bom? Quarto ponto, a oração deve ser realizada com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Com isso em mente, a fé é justamente o dom divino que nos lança aos méritos de Cristo. Se eu tenho que orar em nome de Cristo, eu tenho que ter a fé nele? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Logo, a oração é realizada por crentes genuínos apenas. Só existe oração quem recebeu a fé, quem tem o Espírito Santo, amados. Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Então, peçam, porém, com fé. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21:22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, fé, vocês receberão. Então, olha, vai vendo os destaques, o que caracteriza a oração. Eu já vi muitos irmãos com dúvida sobre o que realmente é oração, como deve ser orado, como eu oro, tá? Quinto, aquele que ora deve manter os mandamentos de Deus. Olha só. Aqueles que oram devem ser nascidos do alto, devem ter desejos para com as Escrituras, porque não é conforme a vontade de Deus nossas orações? Como que eu vou orar conforme a vontade de Deus, sendo que eu não tenho comprometimento nenhum e nem desejo pela palavra? Isso implica o quê? Em ser uma pessoa que obedece a palavra do Senhor. Busca isso, de forma a ter desejo a obedecê-los, a obedecer a palavra, aos mandamentos. Seria incongruente orar a Deus e não ter disposição em querer obedecer àquele que atende as orações. Correto? Seria incongruente orar a Deus e não ter disposição em querer obedecer àquele que atende as orações. E quem dirige as minhas palavras. 1 João 3,22. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Olha só. Recebemos dele tudo o que pedimos, oração. Por quê? Obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3,22. Aí você conhece aquela pessoa que professa a fé cristã, né? Pelo menos professa, mas não obedece. Aí ela fala, nossa, eu oro, não tenho minhas orações atendidas. Talvez você não seja nem salvo.
Você não obedece a palavra. Você não tem relacionamento com Deus. Que tipo de salvação é essa? Sexto, a oração deve ser feita com confissão de pecado, para que removamos obstáculos que possam ficar entre nós e Deus. Nós, antes de tudo, confessamos todos os pecados conhecidos e desconhecidos e pedimos perdão e limpeza, tá? Aí Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, dentro da oração, tem que conter confissão? Tem que conter. Tá? Olha quantos elementos dentro da doutrina da oração. Isso aqui tudo eu vou mandar para os irmãos. Olha quantas coisas. Oração é vital para a sua vida espiritual? Você tem que entender isso. Aí eu vou perguntar lá, quais são os 13 elementos da oração? Explique cada um deles. E você vai ter que explicar, meu querido. Por que é importante para você isso? É essencial para a sua vida? Será que você tem que saber responder isso? Tem que saber. Tá? Sétimo, a oração deve ser feita com boas intenções e motivos. Olha lá, hein? Olha só. Eu acho que no final do 13º, você vai falar, eu não sei orar. Boas intenções e motivos, bons motivos. Veja, motivos cobiçosos, egoístas, vão contra a vontade de Deus, correto? Nossas intenções e motivações devem ser sondadas antes das orações. Um pastor sempre me dizia, quando você for orar, pastor bíblico, você deve, se você está com raiva de alguém, elimine essa raiva do seu coração. Se você está com alguma coisa, algum sentimento ruim, elimine esse sentimento. Alguma coisa que é para o seu benefício, algum pensamento que vai dirigir a sua oração, se elimine disso. Você deve orar se esvaziando de si mesmo. Porque se você ora com ira, a sua oração vai ser uma oração imprecatória. Toma cuidado com isso. Vamos ver alguns textos bíblicos? Oi. Já teve vezes de eu assim, orar com bastante raiva. Eu não conseguia me livrar daquela raiva. Eu fui em oração na oração pedir para que Deus limpasse o meu coração daquela ira. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Né? Mas o problema é quando você está com ira, essa ira motivar os seus pedidos. Entende? O que estamos falando aqui é motivações e intenções erradas. É claro que eu tenho que pedir para Deus limpar o meu coração. Tá? Mas o cuidado que você tem que ter é esses sentimentos, e quaisquer que sejam. Egoístas, vaidosos, qualquer coisa. Não pode motivar. Porque Deus é contrário a tudo isso? Com certeza. Tá? Veja, ó, Tiago 4,3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Para gastarem seus prazeres. Olha lá. Não vai receber. Deus não vai atender. Ainda assim, 1 Pedro 4,11. Se alguém fala, faça-o com como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus. Aí eu faço uma oração vaidosa. Uma oração de luxúria. Aí, como é que eu glorifico a Deus com isso? Como? Ou querendo matar uma pessoa. Já orou para alguém morrer? Ah, orou? Deus tem prazer na morte do ímpio? Ah. Tá vendo? O que motivou a sua oração foi errado. Então vamos ver, irmãos. Pode falar. Diga. Não que seja. Mas digo em relação à oração de Davi, que muitas vezes ele ora pela morte dos seus inimigos, para que o Senhor os fulmine. Sim. Mas é voltado
condenação mesmo. Exato. Ali, na verdade, tem os salmos imprecatórios também, né? Onde o próprio Davi escreve. Esmague os seus filhos sobre a parede, né? Cantamos aqui também. Mas, amado, ele clama pela justiça de Deus. Por ser um povo pagão e que afronta o próprio Deus, ataca o povo cristão, certo? Então ele pede pela justiça de Deus. A clareza de que ele não era motivado por coisas egoístas foi a própria passagem na caverna, onde ele poderia ter matado Saul. Mas ele não aplica a justiça dele. Ele ora ao Senhor. Tanto que ele escreve um salmo quanto a isso. Agora, se ele fosse motivado e a intenção dele estivesse para a raiva dele, aí sim ele teria matado Saul. Então nós temos os dois lados. Os salmos imprecatórios você deve olhar como querendo a justiça de Deus. Assim como nós oramos para Cristo retornar logo. E nós sabemos que Cristo retornando, quantas pessoas irão perecer? Entende a diferença? Mas sabendo que ele volte, nós também seremos beneficiados. Então queremos a justiça de Deus? Com toda certeza. Tá? Mas o que eu digo aqui é a raiva, a ira, desejos pecaminosos não podem ser a motivação e a sua intenção na oração. E não é o caso dessas questões. Tá? Mas existem sim. Que você olha ali, nossa, como assim, né? Mas existe toda uma questão ali de um povo que é contrário, né, à própria palavra e queriam mitigar realmente o povo de Deus. Tá? Então, nas nossas orações, quando você for orar, amado, eu e você, devemos pensar o quê? Qual que é a minha intenção em pedir isso a Deus? O que está me motivando a pedir isso ao Senhor? Às vezes, amados, queremos tanto a mudança de alguém por desejos egoístas. Deus, muda minha esposa, muda minha esposa. Não aguento mais, muda minha esposa. Por quê? Porque você idealizou um modelo para você de esposa. Aonde você deveria estar pedindo, Deus, me dê mais misericórdia e amor para amar a minha esposa do jeito que ela é. Se o Senhor a ama, se o Senhor a perdoou, o que eu tenho que fazer? Perdoar também. Aí muda. Mas quantas vezes oramos para que ela fosse transformada ao jeito que eu quero? Será que não é egoísmo isso? Será que não é motivação errada isso? Nós devemos sondar, irmãos, as nossas intenções e motivações, tá? Oitavo, a oração deve ser feita com gratidão. Duas coisas pelas quais posso sempre estar orando são confessando os meus pecados e agradecendo a Deus por sua incrível graça. Devemos sempre ser gratos a Deus por tudo. Por quê, amados? Pecar você peca todo dia. E graça você recebe todo dia. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Tá? Não é a palavra de Deus que se renova a cada manhã não, tá, gente? É as misericórdias de Deus que se renovam. Tá? A palavra é viva e eficaz. Aí sim. Tá? É igual não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Não existe versículo também. Tá bom? Todos os cabelos da nossa cabeça são contados. Aí sim, aí você pode falar. Tá? Então, amados, olha lá. Filipenses 4,6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A própria oração de agradecimento é uma ação do indivíduo aonde ele agradece. Aonde ele é grato. Tá? Tem outras coisas que envolvem ações de graça? Sim, a oferta também. É uma ação de graça, de gratidão ao nosso Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 18. Alegrem-se sempre. Eu pulei aqui, né? Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Então aquela oração, já viu aquela oração reclamando? Oh Deus, não aguento mais isso. Por que assim? Por que aquilo? A oração de murmuração. Já viu? Mas quem enviou aquela situação? Quem foi que determinou aquela situação? Aí queremos reclamar. Será que isso é uma oração? Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos.
1 Tessalonicenses, agora sim. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias. Deem graças em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Olha aí, ó. Se é para mim orar conforme a vontade de Deus, aqui tem aqui, ó. Um belo exemplo do que é a vontade de Deus. Ser grato em todas as circunstâncias. Falando com o Gessé, eu sempre cito, né? Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ah, vocês vão ser lançados na fornalha ardente. Pode esquentar. Orem aí. E o que eles falam? Se Deus quiser, Ele irá nos livrar. Se não quiser, morreremos queimados. Eles estavam gratos? Estavam plenos? Plenos. De que Deus estaria com eles. Tanto, né? Que segundo alguns teólogos, Cristo, né? Um anjo, não sei. Aí depende ali da análise bíblica. Estava lá e foram preservados. Essa é a questão. Aí já pensou, oh Deus, eu não mereço estar aqui nessa fornalha. Por favor, me tira daqui. Mas quem viu a fornalha foi Deus. Está entendendo como a nossa visão de mundo precisa mudar? Como as nossas orações precisam mudar? Eu falo aos irmãos porque eu também preciso me conformar à palavra, irmãos. 9. A oração deve ser contínua. Não pode ter esse ato aí de oração que você fica uma semana sem orar e depois volta. Está errado. Pecado. Gravíssimo. A oração não é uma opção para o cristão. É um meio de relacionamento entre Deus e os seus filhos. É pactual. É pactual. O cristão não ora apenas porque precisa de algo, mas sim porque é essencial no seu viver diário. É essencial, é vital para ele a oração. Olha só Lucas 18:1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre. Aí ele fala sobre aquela viúva chata que ia lá no juiz constantemente. Até que o juiz fala, vamos atender essa mulher. É sobre essas parábolas que ele está dizendo aqui. Mas olha, que eles deviam orar uma vez por semana? Sempre. Sempre. E o texto que eu já passei para os irmãos, Paulo dizendo, orem continuamente. Orem sem cessar. A vida do cristão é uma vida de oração. Deve estar todo momento orando. Todo momento buscando ao Senhor no que você está fazendo, conectado com o Senhor. 10. A oração deve ser feita com corações puros. O que é isso? É uma bem-aventurança. Mateus capítulo 5, verso 8. Os puros de coração. O que isso significa? Os corações puros representam o caráter cristão, purificados em suas consciências. Um caráter reto que reflete o seu viver. Este ponto está relacionado com o viver com conformidade com a sua palavra, obedecer os mandamentos. Só que obedecer os mandamentos não é algo externo apenas, é algo intrínseco no cristão. Ele tem desejo, ele tem vontade para com a palavra. O caráter do cristão é um caráter transformado, é um caráter reto. Tá? Olha só, 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Orações santas, com motivações santas, com intenções santas. Hebreus 10, 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração, olha lá, sincero. O coração puro é um caráter reto, irmãos. Transparência. Deus, eu sou isso. Deus, eu tenho feito isso. Eu mereço condenação. Eu mereço o teu juízo. Olha quem eu sou. É sincero, é transparente. Um cristão ele nunca deve se chegar a Deus com justificativas, irmãos. Porque se ele ora segundo a palavra já o condena. A palavra já o enquadra. Deus, a sua palavra diz isso. Eu sei que eu estou errado, Senhor. E eu mereço. Você já orou assim? Eu mereço a condenação. Eu mereço.
Mas eu clamo pela tua graça e a tua misericórdia, para que eu vença isso, Senhor, na força do teu Espírito, me guiando nas Escrituras. Mudou a oração. Mudou a oração. Mas tem que ser sincero. Tem que ser transparente. Você não pode querer enganar a si mesmo e a Deus, porque a Deus ninguém consegue enganar. Isso é ter um coração puro. Quem subirá ao monte do Senhor? Hã? Coração puro e mãos limpas. Um caráter reto que o leva a fazer boas obras e a obedecer a Deus. Então veja, amados. Olha só. E com plena convicção de fé, entra o ponto da fé, tá? Nesse texto. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Então tem que se sentir perdoado em Cristo, isso envolve a fé. E tendo nossos corpos lavados com água pura. O que representa o batismo? O que representa o batismo? Morte para o mundo e vida para Deus. Uma transformação. Tá? Então as orações, elas têm que acompanhar esse caráter reto, esse coração sincero. Tá? Um coração puro. 11º, a oração deve ser feita com um espírito perdoador. Isso aqui é tão simples, porém tão esquecido. Vamos refletir. Aqueles que oram e são atendidos, ou seja, estou falando que quem ora é somente aqueles que têm o Espírito Santo, ou seja, os que foram salvos. Então aqueles que oram e são atendidos foram atingidos pela grande misericórdia de Deus. Como poderia miseráveis pecadores se acharem no direito de guardar alguma mágoa ou rancor contra alguém? Sendo que ele foi atingido pela misericórdia de Deus. Por isso que nós vamos encontrar textos, por exemplo, Marcos 11, 25, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, quando você estiver orando e tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Perdoem-no. Para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Isso também é encontrado em Mateus. O evangelista Mateus também relata isso na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas. O que é isso aqui, o pessoal da gramática aí? Assim como? Advérbio? De? Exatamente. Assim como perdoamos aquele que recebe a misericórdia, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aquele que recebe misericórdia, ele também oferece misericórdia. Se você ora e não perdoa, a verdade é que quem não perdoa nem crente é, irmão. Nem crente é. Não estou falando de ter dificuldade em perdoar. Estou falando de pessoas que se recusam a perdoar. Isso é inconcebível para alguém que foi atingido pela graça de Deus. Que recebeu a fé em Cristo. Concordo? Olha os aspectos da oração. Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado também. 12º, a oração deve ser feita tendo a glória de Deus como objetivo. Buscar a glória de Deus por nossos pedidos de oração é orar para que seus atributos e revelação sejam confirmados por meio de nossas vidas. O único objetivo da vida do cristão é esse, glorificar a Deus. Então, se você pede algo egoisticamente, não é para a glória de Deus. As nossas orações têm que visar um objetivo. É transmitir ou confirmar aquilo que Deus é ou aquilo que Ele falou. Para que as pessoas vejam, existe um Deus, existe Cristo. Então os seus pedidos têm que estar em conformidade com o objetivo da glória de Deus. Apenas isso. Paulo fala, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A sua finalidade de vida é glorificar ao Senhor. Falando com o irmão aqui sobre 2 trabalhos, 2 possibilidades de trabalhos. Amanhã, né?
Amanhã. Ele vai ter duas propostas. Qual que ele tem que escolher? Vamos lá. Uma só voz. Glorifica a Deus. Aquela glorifica a Deus. Tá vendo como é fácil? Se você tem entendimento bíblico. Aí qual que glorifica a Deus? Por exemplo, uma que trabalha no domingo, o outro não. Aí fica fácil de escolher, né? Aí fica fácil de escolher, né? Pronto. Um vai fazer com que o seu chefe lá, aquele patrão ímpio, vai querer que você sonegue notas. E o outro, você não vai precisar fazer isso. Qual que você escolhe? Um vai exigir muito do seu tempo, você vai chegar atrasado na igreja. Não vai conseguir ter uma vida espiritual. Vai consumir o tempo com a sua família. Qual que você escolhe? Qual que glorifica a Deus? E assim decidimos as coisas da nossa vida, irmãos. Isso é ter maturidade cristã. Mas o povo cristão tem tomado cada escolha que eu não entendo. Que Bíblia que está lendo? Não dá para entender. Escolhe cada caminho, escolhe cada trabalho, sendo cristão já, que olha, é difícil, viu? É muito difícil. Pode falar. Um pequeno parêntese para a gente ver como que a palavra de Deus ela é suficiente para a nossa vida. E o Espírito Santo de Deus ele quer nos guiar somente pela palavra. Muitas pessoas fazem entre essas escolhas, que a gente sempre vai ter escolhas para fazer na vida. Sempre, todo dia. E elas fazem o quê? Não conhecem as escrituras e ainda diz que vai pedir confirmação para Deus. Sendo que Deus só quer que a gente venha conhecer a palavra dele, para que a gente venha viver para a glória dele, sabendo qual é a vontade dele. Exato. Que confirmação quer mais? Aí a Bíblia ela é cheia de poeira. Quero ouvir a voz de Deus. Preciso de um culto de revelação. Não, você não precisa da Bíblia. Está aí, ó. Tá? É simples, irmãos. Para crentes, né? Para crentes. Então, e o último, a oração deve ser feita em linguagem conhecida. Isso aqui é muito importante. Né? Talvez você... nem precisava disso aí, né? Precisa sim. Né? O camarada parece que a garrafa de água da canção nova, daqui a pouco aparece. Vem para mim. Olha lá. A água ungida. Mas olha só, irmãos. Como as pessoas não conhecem as Escrituras. A oração em forma pública deve ser feita em uma língua conhecida. Eu não deveria orar em armênio, não é arminianismo, não, é armênio, de Armênia, tá? Ou em árabe. Tá? Você conhece árabe? Não? Aí eu vou orar aqui em árabe. Você vai entender alguma coisa? Em uma igreja inglesa ou holandesa. Já pensou que confusão? Uma oração deve ser feita em uma linguagem conhecida para que haja entendimento. Para que o povo cristão consiga dizer amém. Assim seja. Se não, vou falar amém do quê? Não entendi nada. 1 Coríntios 14, verso 13 a 15. Por isso, quem fala em língua, aqui é glossa, tá? Aqui é idiomático, tá? Para com esse negócio de anjo aí, é idiomático, tá bom? Ore para que possa interpretar. Por que interpretar? Entendimento. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Olha lá. Será que a nossa fé é racional? Será que precisamos entender aquilo que falamos, aquilo que ouvimos? Tem que entender. Então, o que farei? Aí Paulo lança uma pergunta retórica, né? O que eu falei? E Paulo falava, quantas línguas Paulo falava? Ao mínimo. Latim, hebraico, grego, o que mais? Aquela que o grego vinha misturado, é que o grego tinha duas derivações, né? Ele falava as duas. Ele conhecia as duas. Aramaico ele entendia também. Então Paulo poderia orar no meio da igreja lá em aramaico, no meio dos gregos. Quem ia entender? Ou em hebraico? Quem ia entender? Pois é, irmãos. Mas, olha, o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com Espírito, mas também cantarei com entendimento. Eu era de uma igreja que colocava as músicas lá em espanhol, em inglês, e eu lá. O que está falando aí? Não
conheço a língua. Eu vou ser edificado porque eu preciso cantar aquilo para Deus, não é um louvor? Né? Eu preciso cantar algo com entendimento. Aí coloca em outras línguas. Aí Paulo diz, ó, também cantarei com entendimento. Então, orar com entendimento, cantar com entendimento. Tá? Pode falar. Isso é extremamente verdade, assim, né? Não que lógico que é verdade. Mas é assim, depois que você lê a Bíblia melhor, assim, depois das pregações também, que eu vou entendendo melhor, fica até mais fácil, você já, tipo, você sabe o que você tem que pedir, você sabe o que é. Então fica até mais fácil, porque antes tinha mais dificuldade para orar assim. Orava aquilo raso, assim, falava, cara, acabei. E aí, acabou, vou interceder agora, né? Exato. Mas quando você tem mais conhecimento do que realmente a palavra diz, tem mais argumento para orar. Né? Com certeza. E você pode ter plena convicção. Se você está fazendo orações em conformidade com as Escrituras, com entendimento, você pode ter plena certeza que Deus está ouvindo. Absoluta. Que Ele ouve. Porque você está usando a linguagem dele, digamos assim. É a própria linguagem de Deus. Tá? Então, amados, aqui acabou, aí vamos entrar no quarto parágrafo. Mas falando de culto religioso e adoração, a igreja precisa entender o que é oração. Tá? E esses 13 pontos aí nos auxiliam e muito a direcionar aquilo que pedimos ao nosso Deus. Tá bom? Já deu, né? Até passou. Alguma pergunta dos irmãos?